Então, vamos falar na desclassificação. Artigo 419 do Código de Processo Penal, que diz: quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Desclassificação é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Põe termo a uma fase do procedimento sem julgamento do mérito. Vou repetir. Desclassificação, artigo 419, é uma decisão interlocutória mista não terminativa, porque põe termo a uma fase do procedimento sem julgamento do mérito. Se cabe recurso? Cabe sim. Recurso em sentido estrito da decisão que desclassifica a infração na fase de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ou seja, nós sabemos que o tribunal do júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Se o juiz entender que o agente não agiu com ânimos necandi, com vontade de matar, ele vai desclassificar a infração e remeter os autos ao juízo competente. Esse juízo competente pode ser juizado especial criminal, pode ser uma vara singular, pode ser uma vara singular de violência doméstica, pode remeter à justiça militar, enfim, vai depender do caso concreto. Pô, já tem um tempo que eu não mato o Juca, então vamos dar um tiro aqui no Juca. Mas não vou matar não, vou dar só no pé. Pá! MP me denuncia por homicídio tentado. Você, juiz, vai desclassificar. Foi de raspão o tiro, Juca? Foi. Foi um tiro de raspão, lesão leve. Vai desclassificar e vai mandar para onde? Para o juizado. Dei um tiro no pé, quebrei o pé dele. Vai desclassificar? Vai mandar para onde? Para a vara singular. Marido tenta matar a mulher. Tribunal do júri. O juiz desclassifica para lesão corporal, para violência doméstica. Policial militar em situação de atividade tenta matar um civil. Tribunal do júri. Desclassifica para lesão corporal, remanesce a competência da justiça militar. Manda para lá. Então, a desclassificação nessa primeira fase não apresenta qualquer dificuldade. Se o juiz entender que o réu não agiu com ânimos necandi, com vontade de matar, ele vai remeter os autos ao juízo competente. Vaza com esse processo do júri. Não existe exceção. A doutrina fala, aí é a classificação, em desclassificação própria e desclassificação imprópria. Na desclassificação própria, propriamente dita, o juiz desclassifica a infração para uma outra que não seja da sua competência. Vai remeter os autos ao juízo competente. Artigo 419, seu parágrafo único. É a desclassificação propriamente dita. Mas se fala também em desclassificação imprópria.
quando o juiz desclassifica a infração para uma outra que seja de sua competência. Homicídio, infanticídio. E por que é chamada de desclassificação imprópria? Porque, na verdade, não há uma desclassificação. Preenchidas algumas formalidades, o juiz pronunciará a acusada por uma nova imputação. Então, na desclassificação imprópria, na verdade, não opera uma desclassificação, por isso que ela é chamada de imprópria. O MP vai, se for o caso, aditar a denúncia e o juiz pronunciará a ré por uma outra imputação. A desclassificação própria, propriamente dita, é quando ele desclassifica para uma outra que não seja de sua competência e manda para o juízo singular. Já disse, da decisão que desclassifica a infração, cabe recurso em sentido estrito. E atenção, Supremo Tribunal Federal decidiu que habeas corpus não é a via adequada para se requerer a desclassificação. Vou repetir. Da decisão que desclassifica a infração na primeira fase do procedimento, cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2 do CPP. E Supremo Tribunal Federal já decidiu que habeas corpus não é a medida adequada para se pedir a desclassificação. Por quê? Ora, porque nós sabemos que habeas corpus não existe dilação probatória. É cognição sumária. E querer desclassificar a infração, por exemplo, de dolo eventual para culpa, vai se exigir prova do elemento subjetivo. Então, STF entende que desclassificação não é meio adequado. STF entende que habeas corpus não é meio adequado para se pedir a desclassificação. Porque na desclassificação você vai ter que analisar prova de elemento subjetivo, se agiu ou não com dolo. E em sede de habeas corpus não existe dilação probatória, ok? Pois bem, atenção, porque pode operar a desclassificação no dia do julgamento. Aí a desclassificação será feita pelo Conselho de Sentença. Pois bem, então temos dois momentos. Primeiro momento, que a desclassificação pode ser feita na fase de pronúncia, na forma do artigo 419, pelo juiz presidente. Existe ainda, caso o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo tribunal do júri, que o Conselho de Sentença desclassifique a infração. Então, existem dois momentos em que pode operar a desclassificação. O primeiro, falamos agora, é na fase de pronúncia, desclassificação feita pelo juiz. Quando a desclassificação é feita pelo juiz na fase de pronúncia, não existe exceção. Vaza com esse procedimento do júri. Ele será encaminhado ao juízo competente. Pois se a desclassificação for feita na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, aí perpetua a jurisdição. Em seguida, o juiz presidente proferirá a sentença, respeitando, se for o caso, uma medida despenalizadora. Mas atenção, porque se a desclassificação for feita na sessão de julgamento, nós vamos encontrar uma exceção.
se o crime remanescente tiver competência constitucional. Calma que eu vou repetir. Então existem dois momentos para operar a desclassificação. Primeiro, na fase de pronúncia, feita pelo juiz-presidente. Segundo momento, na sessão de julgamento, feita pelo conselho de sentença. Se houver desclassificação feita pelo juiz na fase de pronúncia, não existe exceção. Os autos serão remetidos aos juízos competentes, que pode ser o singular, G-crime, violência doméstica, enfim. Mas, se a desclassificação for feita pelo conselho de sentença na sessão de julgamento, perpetua a jurisdição e o juiz-presidente profere a sentença. Se for o caso, com a aplicação de medida despenalizadora da 9.099. Só que aí vai ter uma exceção à perpetuação da jurisdição. Se o crime remanescente tiver competência constitucional, ok? Desculpa, mas eu vou falar pela terceira vez e chega. Desclassificou na fase de pronúncia, desclassificação feita pelo juiz na fase de pronúncia, vaza com esse processo do júri. Não existe exceção. Manda ao juízo competente. Desclassificação feita pelo conselho de sentença na sessão de julgamento, perpetua a jurisdição, em seguida o juiz-presidente profere a sentença. Mas aí vai ter uma exceção. Se o crime remanescente tiver competência constitucional. Nesse caso, encaminha os autos ao juízo competente. Claro que eu vou desenhar para ficar bonito. Vamos imaginar a sessão de julgamento, réu denunciado por homicídio tentado. Primeira hipótese. Júri desclassifica para lesão corporal leve. Nós sabemos, se a desclassificação é feita na sessão, perpetua a jurisdição, juiz profere sentença, salvo se o crime remanescente tiver competência constitucional. Pois bem, desclassificou para lesão leve é de competência de quem? Do G-crime. A competência do G-crime é constitucional? Não. Já vou logo adiantando. Não é constitucional. A Constituição Federal apenas previu a criação do juizado, sem, contudo, definir a sua competência. Então, se a competência do G-crime, do crime remanescente, G-crime não é constitucional, esse processo continua no júri. Em seguida, o juiz-presidente proferirá a sentença, mas atento à possibilidade de medida despenalizadora. Vejam o que diz o artigo 492, parágrafo 1º, parágrafo 1º do CPP, 492, parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, perpetuatio jurisdictionis, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099. Então, no nosso primeiro caso, desclassificou de tentativa de homicídio para lesão leve, infração penal de menor potencial ofensivo, competência do G-crime, que não é constitucional, perpetua a jurisdição, continua no júri. Só que neste caso, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, o juiz vai ter que ver a possibilidade de medidas despenalizadoras previstas na Lei
9.099, tais como transação e suspensão condicional do processo. A proposta será feita pelo promotor de justiça com atribuição no júri. A fiscalização será feita pelo juiz do júri, até porque perpetua a jurisdição. E, cumprida todas as obrigações, o juiz do júri extingue a punibilidade. Caso o acusado não aceite uma medida despenalizadora ou descumpre uma obrigação assumida, não tem jeito. O juiz do júri, que já perpetuou a jurisdição, em seguida profere a sentença. Segunda hipótese. O júri desclassifica para lesão corporal de natureza grave. Pena mínima é de 1 ano, de 1 a 4. De quem é a competência para julgar uma lesão corporal grave? É do juiz singular. A competência do juiz singular é constitucional? Não. Então, o processo continua no júri. Só que lesão corporal grave tem pena mínima de 1 ano. E se o acusado for primário, enfim, preencher os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, o Ministério Público terá que fazer a proposta de suspensão condicional do processo. Cumprida integralmente as condições, extingue-se a punibilidade. Descumprida uma condição ou não aceita pelo réu, o juiz-presidente profere a sentença. Terceira hipótese. Conselho de sentença desclassifica de tentativa de homicídio para lesão corporal grave. Lesão corporal grave seria de competência de quem? Do juiz singular. Competência do juiz singular é constitucional? Não. Perpetua a jurisdição, processo continua no júri. Ora, lesão corporal grave, pena mínima de 2 anos. O réu terá direito a alguma medida despenalizadora? Não. Então, neste caso, em seguida, o juiz-presidente profere a sentença. Terceira hipótese. O júri desclassifica de tentativa de homicídio para lesão. Aí nessa quarta hipótese, não vai interessar a gravidade da lesão. Por quê? Está sendo praticado por marido contra a mulher. Você vai ver porque não vai interessar a natureza da lesão, a gravidade da lesão. O juiz, então, marido tenta matar a mulher, desclassifica para lesão. Quem é que tem competência para julgar lesão corporal praticada pelo marido contra a mulher? É o juiz singular da vara da violência doméstica. A vara da violência doméstica tem competência constitucional? Não. Então, o processo continua no júri. E por que, nos casos de violência doméstica, não interessa a gravidade da lesão? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Lei 9.099 não se aplica aos casos de violência doméstica. Ainda que a desclassificação seja para lesão leve ou mesmo lesão grave,
ele não vai ter direito nem à transação nem à suspensão, porque o Supremo decidiu que 9.099 não se aplica na violência doméstica, não restando ao juiz, então, uma outra alternativa, o juiz do júri. Em seguida, ele vai proferir uma sentença. Última hipótese. Tentativa de homicídio. O júri desclassifica para lesão. Você vai perceber que também não vai interessar a gravidade da lesão nessa última hipótese. Por quê? Porque essa última hipótese envolve um policial militar em situação de atividade tentando matar um civil. Nós sabemos que crime doloso contra a vida, praticado por policial militar em situação de atividade contra civil, é de competência do tribunal do júri. Então, PM em situação de atividade foi denunciado, pronunciado pelo tribunal do júri por uma tentativa de homicídio. Na sessão de julgamento, o conselho de sentença desclassifica para lesão corporal. Opa! PM em situação de atividade. Se ele tenta matar, é tribunal do júri. PM em situação de atividade, pratica lesão corporal, competência da Justiça Militar. E eu lembro que a competência da Justiça Militar é constitucional. Então, nesse caso, PM, em situação de atividade, tentando matar civil. Tentativa de homicídio vai para o júri. O júri desclassifica para lesão corporal. Não importa a gravidade, se é leve, grave ou gravíssima. Nesse caso, remanesce a competência da Justiça Militar. E a competência da Justiça Militar, ela é constitucional. O juiz vai proferir sentença? Não. Neste caso, ele vai remeter os autos à Justiça Militar Estadual. Ok? Fui claro? Vou repetir. Desclassificação, 2 momentos. Na fase de pronúncia e na sessão de julgamento. Aqui na sessão de julgamento, quem vai desclassificar é quem? É o júri. É o conselho de sentença. Pois bem, vamos repetir, para fechar o bloco. Desclassificação na fase de pronúncia, feita pelo juiz presidente. Não existe exceção. Remete os autos ao juízo competente. Pode ser qualquer um. Violência doméstica, singular, GCRIM, enfim. Mas a desclassificação pode ser feita na sessão de julgamento pelo conselho de sentença. Se a desclassificação é feita na sessão de julgamento pelo conselho de sentença, perpetua a jurisdição, em seguida o juiz-presidente profere a sentença, respeitada a possibilidade de medida despenalizadora. Mas aí vai haver uma exceção. Se o crime remanescente tiver competência constitucional, aí não tem jeito. Se o crime remanescente tiver competência constitucional, os autos serão encaminhados à Justiça Militar. E lá será oferecida uma nova denúncia e o réu será processado. Agora, não mais, porque no júri ele foi processado por uma tentativa de homicídio. O júri desclassificou para lesão corporal. Remanesce a competência da Justiça Militar, que é constitucional, e lá ele será processado, portanto, pelo crime de lesão corporal. Ok? Ah, Marcelo, e os recursos? Se o MP não concorda com a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão, o MP terá que interpor o recurso de apelação. Se a desclassificação é feita pelo conselho de sentença na sessão de julgamento, o recurso cabível será o de apelação. Artigo
593, inciso 3, a linha D do CPP. Vou repetir, 593, inciso 3, a linha D. MP vai alegar que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então, se a desclassificação é feita na sessão de julgamento pelo conselho de sentença, eventual recurso será o de apelação 593, inciso 3, a linha D. Se a desclassificação é feita pelo juiz-presidente na fase de pronúncia, aí é recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Lembrando que a desclassificação feita na fase de pronúncia pelo juiz cabe recurso em sentido estrito. Mas caso não haja recurso das partes, nada impede que quando os autos forem remetidos ao juízo competente, lá seja suscitado um conflito negativo de competência. Tá, vou repetir. Juiz na fase de pronúncia desclassifica. Cabe recurso em sentido estrito. MP não recorreu, defesa não recorreu. Ele remete os autos ao juízo competente, que pode ser recria, singular, violência doméstica, enfim. Mesmo não havendo recurso das partes contra a decisão que desclassificou, nada impede que, quando chegar no juízo para onde foi remetido os autos, lá seja suscitado um conflito negativo de competência. Ou seja, esse juízo de mesmo nível hierárquico não vai ficar vinculado à decisão daquele juiz que desclassificou a infração. Ele vai poder sim suscitar o conflito negativo. Caso o juiz desclassifique a infração, o Ministério Público ou mesmo a defesa recorra e o tribunal mantém essa decisão que desclassificou, aí vai remeter ao juízo competente. Ora, nesse caso, se a decisão foi confirmada pelo tribunal, órgão jurisdicional superior hierarquicamente, aí o juízo para onde foi remetido os autos não vai poder suscitar o conflito negativo. Eu fui claro? Repetir, na fase, se a desclassificação dá na sessão de julgamento pelo conselho de sentença, apelação 593-3D. Se a desclassificação é feita na fase de pronúncia pelo juiz, cabe recurso em sentido estrito. As partes não recorrem, remete ao juízo competente, ele pode sim suscitar um conflito negativo, porque é o juiz do mesmo grau hierárquico. Mas se o juiz desclassifica, as partes recorrem e o tribunal mantém essa decisão, vai ser remetido ao juízo competente. Aí não tem jeito, ele não vai poder suscitar conflito e fica vinculado à decisão do tribunal, ok? A gente volta já já.